Então, quem trouxe sua apostila, diga glória a Deus. Quem trouxe sua Bíblia, diga aleluia. Quem trouxe seu caderninho de anotação e sua caneta, diga glória a Deus, aleluia. Gente, são assuntos que não param de borbulhar. Nós vimos, na última aula, tantas informações importantes. As minhas anotações, eu tinha que fazer outra apostila só com as anotações. Ou transcrever as aulas para que vocês tenham num livro depois. Porque eu, sinceramente, tenho sido muito enriquecida. Preparando as aulas para vocês, eu tenho estudado ainda muito mais do que eu esperava que seriam as matérias iniciais que nós já temos há mais de 8 anos. Então, nós temos mergulhado mais fundo e nós temos aprendido ainda mais. E nós sabemos que o conhecimento, ele nos liberta, o conhecimento da palavra. Nós estamos aqui para dividir a palavra. Nós não estamos lançando mão de livros históricos como reais. Aquilo que é lenda, a gente diz que é lenda. Aquilo que é cultura, a gente diz que é cultura. E aquilo que é a verdade, a gente diz que é a verdade. Então, a escola tem esse princípio de formar ministros que saibam exatamente o que é costume, o que é cultura, o que é fábula e o que é verdade. Então, diga comigo, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não pode mentir. Se eu conheço a palavra, eu tenho o alicerce para todas as coisas, para todas as áreas da minha vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Eu vou fazer um resumo que vai te acrescentar. Se você veio na aula passada, o resumo vai te acrescentar. Se você não veio, você vai ser orientado e vai pegar essa aula a partir do ponto onde nós paramos na semana passada. Portanto, todas as nossas aulas, elas são emendadas, elas se completam. Se você faltou uma, você pode fazer outra. Você vai ter sempre um resumo da anterior, no começo da aula que você está frequentando. Então, se você perder muito, depois você vai ter acesso no YouTube. Eu não coloquei no YouTube ainda, porque não é justo com você que está aqui, na aula presencial, não é? Depois a gente coloca uns pedaços importantes, depois a gente coloca um ponto alto da aula, mas se você vai fazer a prova principalmente, não faz sentido eu postar sua matéria no YouTube logo de cara. Então, se você está filmando, por favor, não poste ainda. Nós vamos postar partes das aulas e você vai ter acesso a essas aulas no meu canal do YouTube. Mas, por enquanto, vamos ter nossa comunhão aqui. Amém, meninas? Amém, meninos? Glória a Deus. Lembrando bem que essa não é uma escola só de mulheres. Não é um culto de mulheres, não é uma escola só de mulheres. Você, pelo amor de Deus, traga seus filhos, seu marido, seus primos, seus irmãos, todos também podem participar. Amém? Então, nós estamos falando sobre Daniel. E eu disse a vocês que ia começar pelo jejum de Daniel, que talvez fosse o jejum mais famoso depois do jejum de 40 dias. E na última aula nós tivemos uma panorâmica sobre a situação política do exílio que Daniel estava vivendo, sofrendo. Daniel foi levado no primeiro período do exílio babilônico. Na primeira fase do exílio, o exílio teve 3 fases. Nós não falamos sobre isso na última aula. O exílio babilônico contra Israel aconteceu em 3 fases. A primeira fase foi a fase em que o povo culto de Israel, os príncipes, os nobres da cidade, 605 anos antes de Cristo aproximadamente, foram levados para a Babilônia.
Por que eu digo que tiveram 3 fases do exílio babilônico? Porque na primeira fase, não foi Nabucodonosor somente quem sitiou. Havia uma guerra no Oriente e o pai de Nabucodonosor, ele começa essa batalha querendo dominar a Síria. O Abur-Palassar, o nome do pai do Nabucodonosor. E ele vai fazer uma aliança com Ciárxeres, rei da Pérsia, rei dos Medos e Persas. E ele começa a arrasar todas as nações, e no caminho estava Jerusalém. Jerusalém não era o alvo do ataque. Jerusalém estava sitiada anteriormente por outros povos. Joaquim estava no seu 4º ano de governo, de reino, quando houve a primeira fase do exílio. Portanto, quando o pai de Nabucodonosor, o Nabu-Polassar, ou Palassar, depende da pronúncia. Se você ouvir outra pessoa falando de outra maneira, não tem problema. Eu posso me garantir na minha pronúncia acentuada para o português. Eu estou no Brasil. Então, é muito difícil chegar perto, sequer, da pronúncia daqueles que estudam hebraico, aramaico e árabe. Então, você vai tendo paciência com sua professora que fala português, inglês e espanhol, mas não fala nem hebraico, nem aramaico, e nem lê ainda em hebraico. Eu disse ainda, me segurem. Ainda em hebraico. Então, a minha pronúncia pode não estar corretíssima, mas te faz compreender os significados. Ok, meninas, meninos? Ok? Até agora, tudo bem? Dá uma olhada para quem está do lado e fala, larga o cabeção. Alarga o cabeção. Ok. Então, na primeira fase do exílio babilônico, essa aliança é feita, mas o Nabu-Palassar morre, o pai de Nabucodonosor. E temendo conspiração, Nabucodonosor volta de 2 ou 3 meses através do deserto, levando os nobres. Primeiro povo que é levado cativo nesse primeiro período do exílio são os nobres. Os pensantes, os estudantes, os artistas, os que influenciam, aqueles que podem começar uma revolução, esses são levados cativo primeiro, porque se eles ficam para trás, eles conseguem mudar a mentalidade do povo de Jerusalém. Todo aquele que escraviza, todo aquele que é usurpador, todo aquele que é opressor, ele tem foco em quem pensa. Ele tem foco em quem mexe com arte. Você sabia que a arte é considerada ciência? Nós que mexemos com artes, olha que coisa maravilhosa para os músicos saberem disso, que cura emocional. Quem mexe com arte está qualificado na categoria de cientista. Eu estou me sentindo uma cientista hoje. Vamos aplaudir o Senhor, gente, pelo amor de Deus. Aleluia! Então, os nobres, os pensantes, os que tinham influência, são levados primeiro, nessa primeira fase do exílio. Na segunda fase do exílio, em 597 a.C., os reis de Judá decidem que não vão pagar imposto. E aí começa o cerco contra Jerusalém. Nessa fase, nessa segunda fase, quando os reis de Judá decidem que não vão pagar imposto nada, decidem que essa guerra é de cachorro grande. Eles decidem assim, Nabucodonosor e rei da Síria, vocês estão lutando pelo Oriente, nós estamos no meio do caminho, vocês que são brancos se entendam, nós não vamos pagar imposto, porque não havia governo sobre essa retomada.
Os reis ainda não haviam se estabelecido como donos de território. Atenção, nós vamos falar sobre isso hoje. Donos de território. Não havia ordem, não havia guarda no território. Não havia gente tomando conta, não havia limite, não havia polícia federal para dizer daqui para lá, de lá para cá. As fronteiras estavam uma bagunça. Porque quem estava ao sul estava colado com quem estava ao norte. E os povos que tinham aliança uns com os outros, eles tinham que decidir na mão de quem iam se render ou se iam lutar. Então, numa situação de guerra, não há ordem. Quando não há ordem, os povos decidem a quem devem submeter. E exatamente nesse período em que o pai de Nabucodonosor morre e Nabucodonosor decide voltar a pé, para depois voltar e tomar novamente os povos que eles estavam tentando dominar. Nesse período, o rei de Judá começa a raciocinar e fala: eu não vou pagar imposto a ninguém. Se eu pagar para os gregos, eu estou errado. Se eu pagar para os egípcios, eu estou errado. Se eu pagar para os assírios, eu estou errado. Deixa essa ordem se estabelecer que eu vou pagar certo. Nesse pensamento, Nabucodonosor fala: não vai pagar não? Nós vamos buscar quem a gente deixou para trás. E aí ele volta. Nessa segunda fase do exílio, que é em 597 a.C., Ezequiel também é levado, gente. Esse é um exílio que é igual, é o mesmo exílio em que está Ezequiel, está Daniel, e outros profetas estão no mesmo exílio, em fases diferentes do exílio. Você vai escutar essas histórias diferentes, de ângulos diferentes, de profetas diferentes, apesar dos teólogos não considerarem Daniel como profeta, mas eu costumo dizer que acho ele heavy metal, rock and roll. Então, na minha qualificação de pensante, cientista, musicista, eu até considero o cara meio profético. Você vai entender por quê. Alarga o cabeção. Não define teologia, ok? Teologia não se define, se escolhe. Se pula. Não fecha essa porta ainda. Você tem que conhecer várias linhas para poder definir a sua. E quando você define a sua teologia, você descobre que nada sabe. Então, melhor não fechar a teologia, ok? Vocês estão decididos a pensar ou estão só querendo ouvir a aula? Gosto de gente que pensa. Alarga o cabeção. Ok? Então, na segunda fase do exílio, Ezequiel também é levado. Gente, um profeta incomoda muita gente. 2 profetas incomodam muito mais. E 3 profetas incomodam. Gente, não adianta levar cativo gente que pensa. Gente que pensa não consegue ficar muito tempo debaixo de um governo que não permite pensar. Gente que pensa existe. Gente que pensa pergunta. Gente que pensa sonha. Aleluia, glória a Deus. E a terceira fase do exílio, que foi a pior, é a fase em que os reis de Judá vão procurar ajuda e auxílio com o Egito. Qualquer pessoa que nós perguntássemos hoje, coisa boa fechar com o Egito? A pessoa vai dizer: claro que não, cabeção, não fecha com o Egito. Não adianta procurar ajuda no Egito. Não adianta ir atrás de quem tem informação do Egito. Não adianta contar com o Egito. O Egito não tem nada para nos dar, ainda mais no meio da batalha. No meio da batalha, não faça aliança com o Egito. O Egito pode até ter mais tempo, pode até ter uma comida gostosa. O Egito pode até ter alguma sapiência, alguma sabedoria mística. Mas o Egito não funciona para alianças. Nós não podemos andar aliançados com o Egito. E quando Jerusalém, os reis de Judá entram num consenso e vão pedir ajuda a Faraó no Egito, meu bem, eles tentam ir contra a Babilônia. E ali 10.000 judeus são levados nessa terceira fase do Egito. Então, nós falamos do Nabopolassar hoje, que foi o primeiro rei do Império Babilônico, de 658 a 605 a.C., pai de Nabucodonosor.
Falamos na outra vez, na semana passada, sobre Nabucodonosor, primeiro príncipe da Babilônia. E hoje nós estamos falando de Ciáxeres, rei da Pérsia, dos medos e dos persas. Vamos falar só desses personagens por enquanto, nessa noite, mas eles são de extrema importância para você compreender a arma que Deus está colocando na tua mão hoje, para você compreender a revelação profética, maravilhosa, sobrenatural. Esse ensino que vai arrancar a tampa da sua chaleira hoje. Esse ensino que vai explodir a sua panela de pressão. Você vai chegar em casa entendendo por que é que você está passando certas coisas e quais são as ferramentas de Deus para você nesse período que parece um período de escravidão. Na outra aula nós falamos sobre a troca de governos e o começo do ano novo. Quando os governos estabeleciam que os reis seriam tomados e que haveria adoração para um novo poste ídolo. Pois bem, aquela situação em que a estátua é colocada no livro de Daniel diante do povo para que todos viessem adorar, era algo constante, era algo anual, regular, com o festival da Babilônia. Até hoje a Índia faz a mesma coisa. Até hoje, a Índia carrega seus ídolos, segundo a cultura da Babilônia, datado dessa época, e coloca no meio do festival que nós hoje vemos como procissão, carnaval. Essa é uma cultura babilônica, e eles vão marchando com os seus ídolos nas mãos. Alguém já viu isso no Brasil acontecendo? Vão marchando com os seus ídolos nas mãos e vão celebrando aquela deidade. A Babilônia carregava um Deus, cadê ele, Rafa? Não é Rafa, não. É aquele que está com um monte de asa assim. Cadê ele? Não. Ele está sozinho. Não. Agora você vai botar todas as minhas figuras antes do tempo. Desliga, por favor. Não. Ele está sozinho e parece que ele tem um monte de penas. Parece que é um anjo. Talvez não tenha chegado para você ainda. A Rafaela vai lá ver para mim. Não tem problema, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Sobre esses deuses aí, que eram adorados na Babilônia. Pois bem, amém. Você vai encontrar Daniel recebendo a visita de um principado, de um príncipe celeste, da parte do Deus Altíssimo. Eu quero que você entenda algumas coisas que eu não posso ler o texto sem que você compreenda tipologia, figura. Aquilo que é pintado para nós nesse jejum de Daniel, a primeira fase nós falamos sobre legumes e água. Para ele vencer o Deus da ciência. Ele queria receber toda a ciência de Deus e não do Deus da Babilônia. E nós hoje vamos falar de um segundo jejum que para mim foi muito pior do que o primeiro jejum que ele se dedicou. Porque o jejum não muda a ideia de Deus. O jejum não salva ninguém. O jejum muda a gente e faz a gente entender o que Deus está falando com a gente. Porque o jejum coloca a carne no lugar. Mas qual é o jejum que Deus gosta? O jejum de adoração, de cuidar do próximo, de fazer a beneficência, de cuidar dos pais. Um jejum maior do que o de ficar sem comida. É o comportamental constante. Portanto, todo aquele que é salvo e cheio do Espírito Santo, jejua das coisas do mundo. Não, esse é o Nabo. É da semana passada. Esse cara aí. Esse. Vocês vão perceber, esse é um Deus babilônico, tá? Vocês vão perceber que ele tem aqui 1, 2, 3, 4, se você olhar rápido, até 5 asas apresentadas nessa figura. Essa figura foi achada em placas de argila por um grupo de arqueólogos, perto da onde seria, depois da Guerra Fria, perto da onde seria a Torre de Babel, que não era redonda, era quadrada. Acabei de acabar com a sua ilusão.
A Torre de Babel, ela era fundada em cima de uma pedra fundamental. Já ouviu isso? Aham. A Torre de Babel, ela foi construída em cima de uma pedra fundamental, segundo o culto babilônico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fácil. Deixa esse cara aí, para a gente não esquecer da cara dele hoje. Porque vai ser importante você ver o que os babilônicos estavam tentando fazer. É o seguinte. Babel era significado o celeiro da depravação. Os restos da Babilônia estão no Iraque. Gente, Babilônia era onde? No Iraque. Ok? E quando eles faziam a base dos seus templos, conforme eu disse ontem na Casa do Tesouro, eu deixei um papel para trás em casa, eu acho. Como eu te falei sobre a Casa do Tesouro e você ficou chateadíssimo na outra aula, eles tinham o costume de pegar os seus deuses, gente, e eles colocavam a alimentação mais importante ao redor desses seus deuses, e eles faziam um buraco no chão para colocar, e jogavam farinha, mel, tâmaras e leite, que eram os alimentos principais da dieta babilônica. E ali eles jogavam esses alimentos e faziam uma pedra fundamental antes de levantar qualquer santuário. Os babilônicos também eram muito safos, muito experientes em fazer azulejos, mesmo nessa época. Eles também sabiam fazer todo tipo de arte em barro e argila. Eles eram muito bons nisso também. Portanto, eles eram muito bons no que, gente? Em fornalha. Vocês acham que eles eram bons em acender a fornalha 7 vezes mais? Porque eles eram experimentados na arte de aquecer fornalhas. Então, eu quero que você compreenda o ambiente que Daniel estava vivendo e por que ele tinha tanta dificuldade, por que ele precisava tanto ficar ligado em Deus. Portanto, lá no capítulo 10 de Daniel, nós vamos encontrar, segundo a nossa apostila, nós estamos na página 3, jejum de Daniel. Já na parte B, depois eu vou achar esse cara aí. Enquanto você abre. O livro de Daniel é profético, então toda vez que você encontrar a palavra besta, fera, monstro, animais, você vai entender que essas palavras estão apontando para reino e poder. Ok, gente? Besta, fera, monstro, animais. A referência é reino ou igual a poder. A referência é poder político, eclesiástico ou civil. Reis da Média e da Pérsia. Você vai ver vai encontrar isso no texto. 2 chifres. 2 governos, carneiro, isso nós não vamos aprofundar em escatologia em Daniel, nós vamos falar sobre o jejum de Daniel, ok? Em outra classe sobre escatologia, a gente pode voltar na tipologia da escatologia do livro de Daniel, mas nós vamos entender a primeira interpretação de um texto, ela é a literal. Está anotando aí? Primeira interpretação do texto, ela é a literal. Significa que é exatamente como está escrito. Sem tirar ipsilíteres. A segunda interpretação de um texto, ela é tipológica. Ok? Está anotando? A segunda interpretação do mesmo texto, ela é tipológica. Ela parece com, ela aponta para. É o tipo de. É uma figura. É uma alegoria. É um exemplo. Essa é a segunda aplicação para a leitura do texto. A terceira aplicação, e não são todos os teólogos que concordam com a minha afirmação, mas cada um escolhe o seu lado e pula, ok? Não me julgue pela minha teologia. A terceira aplicação, ela é transformacional. Por quê? Porque ela engloba as 2 primeiras. Gosto tanto dessa. Ok? Primeira aplicação, ela é literal. A segunda aplicação, ela é tipológica. Alegórica. E a terceira, ela é transformacional,
que engloba as outras duas. Quer dizer que tudo pode ser. Depende do que o Espírito Santo está te dizendo naquela hora. Ok, pessoal? Entendidos estamos? Então você vai ver bode contra carneiro, bode que pode ser podem ser os gregos, liderados pelos macedônios. Lembra do Alexandre o Grande? O Alexandre o Grande estava nesse barraco todo aí. E morreu jovem, que se meteu onde não devia. Então, nós vamos encontrar figuras muito famosas durante o acontecimento do livro de Daniel. Mas o que nos importa nesse estudo é focar no jejum. Senão você fica que nem eu, cavando para todo lado, querendo saber tudo ao mesmo tempo, e não foca no tema da palestra. O tema da palestra é jejum e oração, batalha espiritual, ok? Vocês estão ligados comigo até aqui, tá bom? Tudo certo? Turma, eu vou ficar parada. Vocês estão entendendo de tipologia e alegoria? Um símbolo, então, a primeira interpretação é ao pé da letra. Se diz que foi um peixe que comeu Jonas, foi. Foi um grande peixe, tá bom, foi. Mas também foi uma grande situação difícil, foi. Ok? Foram as duas coisas, porque o peixe, grande situação difícil, meu Deus do céu, vai achar Jonas assim, lá no Oriente Médio. Também foi. Então, nós temos que ficar ligados nas tipologias, nas alegorias e no significado de cada palavra e texto que nos será oferecido nessa noite. Então, ali nós temos um deus pagão, um deus babilônico, que era utilizado como figura de adoração. Esse especificamente estava numa placa que os arqueólogos acharam. Ele é mais jovem, essa descoberta é mais jovem do que os escritos de Flávio Joséfo. Portanto, data de depois de Cristo, essa descoberta, não a placa, tá, gente? Essa descoberta. E ele tem um não sei o que lá de anjo, olha lá. Ele é uma figura que está querendo ser anjo. Que tem asa para lá, que tem asa para cá. Vai me fazer lembrar quem, gente? Isaías vai falar de seres celestiais que têm asas, que uns cobrem os olhos, outros cobrem as pernas, com outras asas voam. Eles são imitões dos querubins, esses caras aí. Ok? Entendeu tipologia? Eles estão utilizando essa figura de Deus babilônico, mas a palavra nos fala de seres celestiais verdadeiros, que se apresentam na palavra de Deus como varões de guerra, em 4 classificações diferentes, no mínimo. No mínimo, nós vamos falar de 4 classificações para não deixar o barril entornar e ficar mais do que a gente pode lidar por enquanto. Conforme formos andando com as classes, nós podemos abrir outras classificações e outras impressões de professores, ok, gente? Nós vamos nos ater a 4 classificações angelicais nessa aula. Portanto, essa é uma tipologia babilônica dos deuses deles. Pode tirar esse cara, que eu não quero nada com ele. Obrigada, muito obrigada. Então, entendeu tipologia? Entendeu? Acho que vocês não entenderam, não. Toda vez que você achar besta, fera, monstro, animal, reino e poder, referência a poder político ou eclesiástico ou civil. Pode ser um monstro também, Fernanda? Pode, porque segundo os 3 pontos que eu acabei de dizer para vocês, a maneira transformacional de identificar o texto me permite pensar que é monstro também. Me deixa que eu sou cientista. Mais ou menos. Portanto, você vai entender chifre, o chifre que sai dos outros 4 seres que foram mortos, e o chifre foi contra as 2 torres. Acaba que eu não acredito mais que essas torres tenham sido as gêmeas. Eu não posso fechar a teologia por causa disso. Entendeu? Vamos entender o que é que Daniel estava passando em loco, para a gente rodar e sair do lugar. Nós abrimos já em Daniel, capítulo 10, não abrimos? Eu gosto de ler o texto, tá, pessoal? Eu gosto de ler o texto porque quando a gente lê o texto fala com a gente.
porque a palavra ela é viva. Ela é inspirada, ela é faca de dois gumes, ela corta para lá e ela corta para cá. Não existe estudo sem debruçar na palavra. Se você não debruça na palavra, não estuda. Está só ouvindo, não está estudando. Está só passando por ela, não está estudando. Vamos absorver. Diz assim, visão profética à beira do rio Tigre. No 3º ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido por Beltesazar, em aramaico, que em aramaico é Beltesazar, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava dos tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumprissem as 3 semanas completas. Quer dizer que ele ficou 3 semanas debaixo do impacto da revelação que ele recebeu, debaixo do assombro da janela sobrenatural que foi aberta para ele. Ele não teve ânimo para comer, para tomar vinho, para ungir a cabeça com óleo. E ele entra num processo diferente do primeiro processo que nós vimos semana passada. Não é o mesmo jejum, não é a mesma situação. Quando na semana passada ele estava se preparando para o começo do ministério dele. Aqui ele está falando de um outro tempo, de um outro governo, de um outro principado e de uma outra potestade. Nós já vamos entrar nesse assunto. Calma aí, alto lá. Vamos falar sobre o jejum um pouco mais. E ele diz que ele não quis, versículo 3, não comi nada que me parecesse o quê? Agradável. Significa que ele só comeu para se alimentar. Nada que era gostoso. Nada que fizesse ele, curtir o alimento, porque o que eu disse na outra aula? Que o alimento ele é símbolo de uma série de emoções, de culturas, que a Bíblia fala que a comida é muito importante. Paulo vai gastar capítulos falando sobre comer, comer bem, não comer, com quem comer. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, que são aqueles que comem demais, vomitam para comer de novo e ainda ficam zombando e usando terminologias inadequadas para a comunhão. A mesa é comunhão, é lugar de vida. Então, o que acontece aqui é que Daniel não aguenta a visão e fala, não vou comer, não vou me alegrar com nada que eu gosto, eu não vou colocar na minha boca, não vou me ungir com óleo, que significa o quê, gente? O óleo é o quê? O Espírito Santo da promessa, a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Muitas vezes você vai ver o óleo sendo citado como presença, rei sendo ungido, profeta sendo ungido, e aí vem o óleo sobre a cabeça do rei e do profeta. Cheirinho de Novo Testamento, gente, faz comigo. Cheirinho de Novo Testamento, porque no Novo Testamento o óleo também é usado como símbolo do Espírito Santo, utilizado na unção para cura divina. O azeite também continua caindo na cabeça de reis e sacerdotes para sempre, amém, glória a Deus. Quantos tem óleo na cabeça? Aleluia, porque o Espírito Santo está no meio de nós. Vamos seguir, dá um glória, meu filho, está gelado, congelado. Vamos embora, isso, senão eu vou ligar o ar-condicionado de novo no talo para tu vir de casaco no mês que vem. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande e rápido rio, o Kidkel, Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berilo e outras pedras preciosas. O rosto iluminado como o relâmpago, os olhos como tochas acesas e os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e sua voz soava forte e grave, como o barulho das multidões.
Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam à minha companhia não a conseguiram ver. Foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim fui deixado a sós, admirando aquela visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então, eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos, entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida, senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar. Mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito chamad, é o termo para cá, chamad, ou amado. Prestai, pois, toda atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Assim, desde o primeiro dia em que aplicaste, olha isso, gente, é o quê? A não beber vinho? A parar de comer? Aplicaste é o quê, gente? Humildemente o teu coração, a fim de buscar o quê? Entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor, Daniel. Eu vou repetir, Daniel, tu não ouviu. Tu não ouviu, não. Tá achando? Tu ainda não entendeu que a primeira lida faz tchan, a segunda lida faz tchum, e a terceira lida faz tchan, 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 tchan. Entendeu, gente? Diga comigo, a primeira lida faz tchan. A segunda lida faz tchum. E a terceira lida faz tchan, 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 tchan. Porque tu leu comigo e tu pensou, isso é para Daniel. Fez tchan. A segunda lida tu falou, e acho que dá para mim. Tchum. A terceira eu disse, acorda, Daniel. Aí tu fez tchan, 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 tchan. Porque a palavra é eterna, ela fala com a gente hoje, como ela falou com Daniel nesse dia. Preste atenção, Deus está dizendo para você, Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu fazer esse curso, desde o primeiro dia em que você decidiu se aplicar ao entendimento da palavra, desde o primeiro dia que você atravessou essas barreiras, eu, o Senhor, já enviei a resposta, já comecei a movimentar o mundo espiritual em teu favor, aleluia. Aplaude mesmo que Jesus é bom, aplaude Ele. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Deus está te sacudindo, Daniel. Deus está mostrando a janela da eternidade para você, Daniel. Não se assombre. Pode até tremer, mas continua ouvindo. Pode até se assustar um pouco, mas continua caminhando e obedecendo. Pode ser que seja muito grande a revelação e você fique sem estômago para aguentar o que Deus vai te mostrar, mas continua obedecendo, porque Deus é contigo. Aleluia! Versículo 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante o quê, gente? 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao seu povo nos tempos futuros,
pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Quando ele me disse isso, prostrei-me, rosto em terra, e fiquei mudo. Então alguém parecido com um ser humano tocou os meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar. E eu disse, aquele que estava em pé diante de mim, disse para aquele que estava em pé diante de mim, ó Senhor, estou aflito demais em virtude de tudo o que vi acontecer. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. O ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez. Imediatamente me senti fortalecido. Então ele me dirigiu a palavra. Não temas, Deus te ama, ó filho do homem. Paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi, ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Ao que ele acrescentou, sabes por que eu vim a ti? Boa pergunta, né, gente? Para respirar um pouco. Para que eu vou continuar lendo. A palavra é a verdade, gente. Sabe por que eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Gente, nós não falamos sobre uma guerra no começo, que o pai de Nabucodonosor começou essa guerra, fechou com o pessoal da Síria, e o pessoal da Síria começou a varrer geral de cima, do norte para o sul, e o pessoal do sul começou a varrer do sul para o norte. Aí morre o pai de Nabucodonosor. Aí o que acontece com ele? Ele sai marchando com medo de perder a guerra e leva o primeiro povo, os nobres e os artistas. Lembra disso? Está lembrado disso? E aí ele vai, se recua um pouco, 2, 3 meses andando no deserto, depois volta e toma Jerusalém, a segunda fase do exílio e a terceira fase do exílio, quando Jerusalém, os reis de Judá tentam fechar com o Egito para virar a mesa, dá tudo errado, e de repente aparece um ser para conversar com o Daniel, no meio desse exílio, para dizer para ele, olha, está tudo fora de ordem aqui embaixo, mas lá em cima, esse anjo estava falando de quem, gente? De Alexandre o Grande? Esse anjo estava falando de quem? De Nabucodonosor? Do pai de Nabuco? De quem esse anjo estava falando? Dos reis da terra? Isso significa que simultaneamente havia uma grande batalha? Daniel sofre embaixo, os anjos têm trabalho em cima. Daniel se coloca como alguém útil no cativeiro. Gente útil no cativeiro vai sofrer também. Ele é útil. Ezequiel é útil. Esdras é útil. Oséias é útil. Tanta gente útil. Profético. Não vai deixar de sofrer. Fala para o irmão, você vai sofrer tanto. Aí fala para o outro assim, mas os anjos estão pelejando. Aham. Porque nos nossos dias a teologia é que tu vai vencer tudo. E é mentira isso. Isso nasceu no inferno. Nós somos mais do que vencedores, independente do que nos aconteça. Nós somos, ninguém tira isso de nós. Nós não vamos vencer, nós já vencemos o maligno. Então por que eu sofro? Porque tu é útil. Quanto mais útil, mais confusão no inferno. Dá uma olhada para o irmão do lado e fala isso. Quanto mais útil, mais confusão no inferno.
Pastora Renê, o diabo ia querer dar paulada em alguém que não é útil? Vai ser útil assim, vou te falar, hein? Meu Deus do céu, tem coisa que parece que... Tem outra pessoa para tu arrumar, não? Por favor. Dá para me errar hoje? Só um pouquinho, passa para outro turno. Tem mais ninguém nesse exílio, Jesus? Sou eu. Cadê Ezequiel? Ai, gente, Ezequiel, segura a onda um pouquinho, que o negócio está ruim pro meu lado. Cadê Isaías? Gente, eu estou falando dos que foram... Somente, estou usando como tipologia somente os que estavam no mesmo exílio, nesse mesmo tempo. Preste atenção. A pessoa que é útil vê o que nem queria ver. Gente, tem gente que acha porque eu sou profeta. Gente, ser profeta não é coisa boa, não. Quem te enganou dizendo que ser profeta é o máximo? Ser profeta é ver sem poder contar. Ser profeta é contar e não poder viver. Ser profeta significa ser útil para uma nação, quando você não é útil para você mesmo. Ah, você não entendeu. Eu preciso pegar a frase do pastor Emerson. Ah, você não entendeu. Quando alguém começa a se intitular profeta, meu filho, não sofreu nada ainda. Não, porque eu sou profeta. Daqui a 5 anos a gente conversa de novo. Aí tu chega perto da pessoa e fala assim, tu é profeta? Ele diz, não conta para ninguém. Você já identificou o teu chamado? Você é profeta, evangelista, você é mestre, você é pastor? Qual é a tua característica? Qual é a tua, o teu chamado ministerial? Não conta para ninguém não, mas... Sou profeta. Shhh. Porque o profeta nem disse, mas todo mundo tem certeza que foi ele que falou. Isso só pode ser coisa daquele profeta. O profeta vê, passa mal sozinho, treme, baba, ninguém viu, está como morto. Por causa do que viu, fica sem comer, não tem alegria. Entra na eternidade, vê até o final feliz na visão, mas quando volta para o tempo, pensa, por que eu vi isso mais na frente, eu vou ter que ficar preso no tempo agora. Preste atenção, a eternidade não está presa no Cronos. O nosso tempo do relógio é só nosso, a gente que habita um corpo de carne. A eternidade, onde estão os seres celestiais, onde estão os anjos, onde existem as batalhas espirituais, a eternidade não está contida ao nosso tempo de relógio. Portanto, alguns sonhos, algumas visões que você tem que aprender a discernir, inclusive, você não pode sair falando para todo mundo, nem dizer que sonhou, nem contar em público que nem eu, não faça como eu faço, não conte publicamente, vai sofrer tanto, só se Deus te mandar mesmo. Então, algumas visões tiram até a força do nosso corpo. A equipe que está trabalhando com esse seminário está jejuando por vocês antes. Por que por vocês? Porque nós queremos ouvir Deus a respeito de vocês. E entrar em batalha e oração por sua vida antes. Antes de eu chamar, convocar o seminário, nós entramos em batalha antes. Para colocar o nosso coração, nossa carne no lugar. E para ouvir o Espírito Santo. E nós entendemos, por exemplo, algo que foi direção para nós, para o nosso grupo de intercessão. Que nós não íamos ficar sem mel. Nós não íamos comer açúcar. Mas por que nós não íamos ficar sem mel? Porque quando Saul botou o povo para jejuar durante a batalha, eles perderam, estavam fracos. E o que aconteceu com o filho de Saul, Jonatas? Ele vem, come um pouco do mel e ele consegue lutar com mais força. Todo o povo que já estava debaixo de juramento perdeu a batalha, porque estava no jejum com Saul, não teve força para a batalha. Não jejue durante a batalha, jejue depois da batalha. Antes da batalha, perdão. Prepare o seu caminho, sua mente, seu corpo,
antes de entrar na batalha. Então, como nós tínhamos que guerrear durante, nós não retiramos alguns alimentos, mas outros que pareciam delícias, sim, nós retiramos. Depois eu conto isso para vocês no final, para dar uma ideia, se você quiser adquirir esse nosso jejum, adquirir ou fazer igual, ok? A ideia. Então, o anjo diz o quê? Agora você já sabe por que eu estou aqui. Eu dei uma corridinha básica, vim até você para te contar o que está acontecendo, porque você já ia morrendo sem fé. Você estava achando que Deus não estava cuidando dos seus problemas. Você estava achando que você estava jejuando, orando, buscando a Deus e que Deus não estava fazendo nada por você. Eu dei uma fugidinha rapidinha só para te dizer o seguinte. O rei da Pérsia... Hã? Quem? O Alexandre o Grande? Não. O rei da Pérsia, ele está me resistindo. É muito tiro lá em cima, Daniel. Você está entendendo? É muita espada, é muito tiro. É HK, é Glock, é escopeta, é macaquinha, metralhadora, submetralhadora, subautomática. Tem de tudo lá em cima. Mas eu escapei e vim aqui te dizer, esforça-te, Daniel. Continua, Daniel. Porque o pau está quebrando lá em cima. Mas vai chegar aqui embaixo a revelação e o socorro. Tenha bom ânimo. Oh! Se você continuar a leitura na sua casa, o capítulo 11 vai te falar sobre o futuro dos reis do sul e do norte. E esse texto é, em primeiro lugar, para a guerra que acontece durante o exílio dos judeus com a Babilônia, desse período. Você vai compreender um pouco mais, a gente pode até voltar nesse assunto mais para frente, para mostrar a visão da estátua, os pés de bronze, cada parte da estátua que tipifica um governo, tipifica um povo, tipifica um principado, tipifica uma potestade. Todas essas coisas têm motivo. Nada do que foi escrito sem motivo. Deus está vendo você pular genealogias, hein? Então, nesse texto, do versículo 10, 3 a 4, diz que Daniel estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comia o que parecia agradável, nem carne, nem vinho entraram em sua boca, nem se ungiu com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Eu preciso falar com você. Vira sua página da apostila para a página número 4. Página número 4. Diz assim: intercessão e visão de olhos abertos, sono e prostração, cargas espirituais maiores que a possibilidade física, jejum durante peso de intercessão. Aí você tem todas as referências abaixo, que você pode ler em casa, se você já não olhou. Diz assim: quando jejuamos, colocamos nossa vontade, nossa carnalidade no lugar. Aceitamos tanto do mundo em nosso meio que fica muito difícil discernir o momento de limpeza de nossos muros, nosso templo. Todos nós sabemos que somos templos do Espírito Santo. E quando tratamos mal o nosso templo, estamos fazendo como o povo de Israel. Para aqui, que eu preciso abrir. Pode colocar aquela imagem da armadura de Deus agora, por favor. Pode passando as armaduras, os guerreiros, todos que você já colocou. Isso. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10, Novo Testamento. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Estou tendo misericórdia de você, hein? Muita misericórdia. Vai lá para o Novo Testamento, lá para o finalzinho do Novo Testamento. Quando a tua Bíblia começar a ficar magra, tu vai achar Efésios. Roma, Babilônia, o rei está voltando, sangue dos justos. Isso aí. Roma, Babilônia. Vocês não sabem essa música não, gente?
Achou? Diz assim, 6:10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito, com E maiúsculo. Para tudo! O E maiúsculo ou o E minúsculo? Quando o E é maiúsculo, pessoas, é o Espírito de Deus. Quando o E é minúsculo, é a palavra sopro, vento, espírito de existência, que traz ânima, que traz vida, ok? Mas quando o E é maiúsculo, se trata do Espírito. Orai no Espírito em todas, Espírito Santo. Isso, sim, senhora. Em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador, preso, aleluia, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, aleluia. A primeira lida faz tchan, a segunda lida faz tchum, e a terceira lida faz tchan, 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 tchan. Que coragem desse homem, Paulo! A experiência de Daniel nos mostra um mundo espiritual paralelo, funcionando ativo, vivo, organizado, lutando contra a oração de Daniel. Deus manda anjos qualificados para batalhar em favor do povo que está no exílio na Babilônia. Da mesma sorte, da mesma maneira, Deus manda anjos qualificados para batalharem em nosso favor. Paulo vai organizar essa batalha espiritual em principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Eu posso depois colocar mais referências para vocês, mas Colossenses 2:15 diz que Jesus despojou os principados e potestades. Lucas 10:17, Filipenses 2:10, Efésios 6:12, vai tratar desse assunto todo. Romanos 13:1, todas as potestades foram subjugadas por Deus. Jesus, ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Colossenses 2:10. Mas de que principado? De qual potestade? Jesus é o cabeça. Vocês estão indo comigo até aqui? Tudo bem? Posso ir mais? Posso continuar? Estão pedindo intervalo do café? O café é meu? Tá, eu vou parar só um pouquinho, então, aqui, para a gente poder fechar. Se eu deixar eles no ar agora, não vai ser legal. Paulo
Paulo vai organizar, outros textos vão justificar, a ação de espíritos caídos na patente em que foram caídos. Toda vez que você ouvir principado, potestade, dominadores, eles são um exército ordenado por patentes. E esse papo de Paulo aqui em Efésios é um papo de guerra. Ele está utilizando linguagem de guerra para explicar à sua audiência que existe uma guerra paralela acontecendo e que é necessário se manter em oração todo o tempo para não ser enganado durante o seu discurso, porque esses demônios querem atrapalhar o verdadeiro evangelho e por meio de muitas seduções, por meio de ataques na mente, territoriais ou sobrenaturais, eles querem impedir o avanço da igreja e da lucidez daqueles que pregam a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Por que tantas coisas acontecem? Eu vou dar um intervalo e eu vou dizer para vocês quem são os principados, quem são as potestades, quem são os dominadores e quem são as forças espirituais da maldade, comparando com a tipologia das 4 classificações angelicais que nós vamos dar hoje. Ok? E nós vamos também, pela graça de Deus, em nome de Jesus, porque a gente vai parar, a gente tem que dizer que vai em nome de Jesus, amém? Então, nós vamos, em nome de Jesus, fechar essa aula de hoje de uma maneira que você vai sair daqui um guerreiro. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão. Até que eu possa ver na glória, me alegrando com a vitória quando me coroa. Você lembra? Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar no lance imprevisto. Por que é na frente? Calma. A primeira faz tchan. A segunda faz tchum. Por que é na frente? Porque a armadura só tinha na frente, não tinha a parte de trás. Por que não tinha a parte de trás da armadura? Porque você não foi feito para correr. Você foi feito para enfrentar. Eu não quero parar, gente. Eu tenho que parar mesmo. Intervalo, gente? Então me dá um café aqui. Alguém traz um café para mim. Se você quiser um café, a gente vai levar para você aí. Vamos fazer assim? Quem quiser um café, levanta a mão. Vamos lá. Está pensando o quê, pastora Solange? A chapa está quente. Melhor não parar agora, né? Gente, essa era uma tipologia. Você já entendeu o que é tipologia, não já? Não precisa falar de novo, não, né? Essa era uma tipologia dos exércitos de Roma. Os soldados, eles eram capacitados para a batalha. Não era uma característica de soldados judaicos. Aquela roupa não era uma roupa judaica exatamente. Mas, como eles eram multiculturais e são até hoje, Paulo é o nosso... Nossa, Deus, vai botar isso aqui, o povo vai ficar olhando. Açúcar não, irmã, só mel. Então, Paulo que é o nosso missionário transcultural, porque Paulo aceita, olha como é que é a visão, gente, a gente não pode ignorar a visão. Não pode ignorar a visão de olhos abertos, visão de olhos fechados, não pode ignorar sonho, não precisa ser místico, mas você não pode ignorar a visão. Deus deu uma visão para Pedro, um lençol que tinha animais impuros, lembra o papo da feijoada, da aula passada? Os animais eram impuros, judeu não podia comer aqueles animais. E na aula passada eu ensinei para vocês que a gente come tudo sem perguntar de onde é que a gente é o quê, gente? Avestruz.
E aí, Pedro não come a visão. Desce o lençol, Pedro vai falar, mas Deus, eu sou homem santo, eu não quero saber de comer essas coisas, não. Aí a visão volta para Deus. Quem é que come essa visão? Paulo. Por que Paulo come a visão? Porque Paulo vai pregar para esse povo que come esse tipo de coisa. Gente missionária precisa saber se desdobrar, se transculturizar. Você não vai receber o mundo em você não, mas você vai andar no meio do mundo. Então, Paulo, que é o nosso missionário transcultural, ele vai trazer muitas situações em que a tipologia paulina nos dá riquezas, nos traz tesouros para a gente compreender o mundo espiritual. Porque como ele era vivido em várias culturas, falava vários idiomas, era bem aceito na frente de todos os governos e exércitos, ele podia utilizar várias figuras de linguagem, várias alegorias para nos fazer entender. Porque a Bíblia foi feita para nós entendermos. O diabo é que quer que você não leia. Ele é que diz que a Bíblia é difícil, que a Bíblia é esquisita, que a Bíblia é antiga. Isso é mentira do diabo. Deus te chamou para largar o cabeção. Deus te chamou para te fazer entender tudo. E em todas as coisas você vai bem, porque você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos faz revelar a vontade de Deus e a palavra aos principados e potestades. Presta atenção em mim agora, câmeras em mim, não mexe um músculo. Os anjos não conhecem a revelação da palavra, só você. Vou repetir de outra maneira. Paulo vai dizer em Efésios que a multiforme sabedoria de Deus foi revelada aos seres celestiais, ao mundo espiritual, através da igreja. Isso significa que se o Espírito Santo está na igreja, não há revelação para o mundo espiritual, a não ser através da igreja. É por isso que você, cabeção, quando abre a boca para dizer que não sei quem é maldito, que não sei... Você tem que ter cuidado, porque o anjo, ele é um espírito ministrador que não tem sentimento, não tem alma. Então, ele ouve você falando do espírito e falando da sua carne, ele vai lá e obedece. Alto lá, hein? Você já parou para pensar que o mundo espiritual está te assistindo? Agora. Você já parou para pensar que tem uma anjaiada daquelas agora assistindo a aula? E aprendendo, meu Deus. Os anjos queriam pregar o evangelho, não podem. Quem prega é você, rapaz. Aplaude mesmo, vocês estão mais ou menos hoje, hein? Principados, potestades, dominadores desse sistema mundial em trevas. Olha, presta atenção. Tem gente que fala assim, o mundo jaz no maligno mesmo, a violência só vai aumentar. Ignorância bíblica. Que mundo que jaz no maligno? O planeta ou o sistema? A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Depois você vem dizer que o mundo jaz no maligno? Sem compreender. A Bíblia não se desdiz. A Bíblia é toda correta, ela não mente, ela não tem sombra, não tem variação. É um livro infalível, não falha. Então, o mundo jaz no maligno, o sistema, a versão King James que eu indiquei para vocês, vai dizer que são as forças espirituais do mal. No versículo, a parte A do versículo, portanto, nossa luta não é contra seres humanos, quer dizer, não é contra o meu irmão, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas. Ele não diz mundo. Ele não diz planeta. A palavra aqui não é terra, planeta Terra. A palavra aqui é sistema mundial em trevas. Porque o que a gente está fazendo? Se preparando para ir para o céu e largar a terra para o diabo. Igual a gente fez com a televisão, igual a gente fez com a arte, igual a gente fez com o teatro, igual a gente faz com tudo que é bom do diabo. Não, tudo que é bom é nosso, não é do diabo. Então, ele vai falar
do capacete da salvação. O capacete da salvação, ele é uma tipologia. Mas se você disser que é uma armadura, eu acredito. Pode ser também. O capacete da salvação, ele está onde, gente? Na cabeça. Na cabeça você tem os olhos, o nariz, a boca, a mente, os pensamentos, o intelecto, a vontade, o cérebro. Eu nunca vi alguém andando sem cabeça na rua. Sem braço eu já vi. Sem cabeça não dá. O capacete da salvação, ele protege a sua mente das dúvidas, ele protege a sua mente da insegurança, dos ataques de pânico, do medo, de não discernir quem você é em Deus. O capacete da salvação só é colocado quando a gente está em alinhamento com a palavra, quando a gente lê a Bíblia todo dia, quando a gente ora. O texto é inteiro a respeito de regras de batalha espiritual. Então, o capacete te salva de todo tipo de influência, de todo tipo de força maligna contra os seus sentimentos, contra a sua mente. Coisa terrível, é um ânimo doble, é uma mente que pensa uma coisa agora, daqui a pouco pensa outra coisa. É gente que dá ouvido, porque o capacete, olha lá, está vendo que a orelha está fechada também? Está tudo fechado, a pessoa só vê por um buraquinho. A pessoa, quando não tem o capacete da salvação, quando a palavra não está enraizada nela, quando ela não estuda a Bíblia, quando ela não ouve Deus, ela está com a cabeça aberta para todo tipo de influência nos seus sentimentos. Lembra a primeira aula falando sobre os sentimentos e sentidos como portas de entrada e que a gente precisa ter a mão, o discernimento para manter o nosso sentimento, nossos sentidos fechados contra toda a influência do mundo. O capacete vai te livrar. O capacete é uma etimologia, é uma tipologia da palavra de Deus na sua mente, nos seus sentimentos, na sua visão espiritual, na sua palavra, na sua boca, que deve ser todo o tempo guardada com a armadura, com o capacete da salvação. A sua boca é uma boca salva, os seus olhos são olhos salvos, o seu nariz é um nariz salvo, sua orelha é uma orelha salva, seu ouvido, seu intelecto, sua vontade. Os judeus vão subdividir, alguns rabinos vão falar sobre o crânio como a coroa do homem, daí o cabeça, o rei, a coroa. Vão subdividir também Kroshma e Binah, o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Nós não vamos estudar isso hoje. E aí eles vão dizer que o lado esquerdo e o lado direito se fecundam. Significa que quando você pensa, os dois lados funcionam e sai uma ideia. Essa é uma tipologia de livros judaicos. Não é a Bíblia que diz dessa maneira, mas a Bíblia diz que como penso, sou. E que os meus cabelos são continuidade dos meus pensamentos. Olha aí, cabelo. Vou repetir. Como penso, sou. E que os nossos cabelos são a continuidade dos nossos pensamentos. Tem gente que está pensando muito. E tem gente que não pensa mais. Piadinhas à parte. A couraça da justiça. Meu Deus, a couraça da justiça. A justiça protege órgãos vitais. O coração, o estômago, os pulmões, o baço, o fígado, as mulheres, os ovários, os homens, os lombos, todo o aparelho reprodutor. A couraça da justiça, ela toma uma área muito importante e ao mesmo tempo protege tudo ao mesmo tempo e agora. E se você não tem o escudo da fé, esse desenho não tem, um outro desenho que eu não trouxe, tem o escudo da fé com uma esponja na frente, porque eles costumavam usar o escudo com esponjas cheias d'água. Porque quando vinha o dardo inflamado, o escudo tinha água, gente, estava úmido. Aí quando a flecha batia no escudo, ela apagava. Essa é a importância da palavra, é isso que Paulo está dizendo para a gente. Se você tiver o escudo da fé, com a palavra, vai vir aquela flecha inflamada na sua direção e você vai fazer o quê? Perdeu o malandro, perdeu. Agora, o cinturão da verdade, ele segura a justiça. Sem o cinto da verdade, você não tem justiça na sua vida. Por isso que Deus odeia a mentira. Por isso que os mentirosos ficarão de fora. Se você mente, você não é justo.
Se você não anda com a verdade, você não anda com a justiça. O meu pai tem uma frase que eu gosto muito de dizer: quem mente rouba, quem rouba mata. Vou repetir, anota a frase do Nélio Brum. Quem mente rouba, quem rouba mata. Tu anda com gente que mente? Dá 3 advertências, depois vaza. Gente que mente não anda com a gente. Se você é viciado em mentira, você vai ter parte com o diabo, que é o pai da mentira. Seja a sua palavra assim, sim, não, não. Porque se você mente, não há justiça em você. Prenda a justiça com a verdade. Prenda a justiça com a verdade. Você vai lá para o pé, o evangelho da paz. Você pensa quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Formosos na tipologia. Porque aguentar uma bota dessa, gente, fala sério que o evangelho da paz é brilhoso, é uma bota até a canela, mas deve doer. Para lutar com isso não deve ser fácil. Quantas vezes eu quis tirar meus boots e Deus falou, bota o boot de volta. Mas está sangrando, está doendo. Continue a andar, continue a andar. Porque o evangelho da paz, ele chega nos lugares e ele arrebenta com o mundo espiritual. Os demônios começam a ficar desbaratados. Eles não podem porque não tem mentira. Eles não podem ficar porque tem o evangelho. Eles não podem com a mente do ministro, por quê? Porque ele está com a mente salva. Ele tem fé para usar o escudo. Ele tem a espada que é a palavra de Deus. Pronto, perdeu o mané. O que acontece com a gente é que no meio da visão a gente esmorece. No meio da revelação, no meio da visão, no meio da batalha, a gente abaixa o escudo. E aí, de repente, um dardo pega a gente. A gente tira um pouco o capacete para dormir, quem sabe? E a mente é tomada por pensamentos, por dúvidas, por incertezas. A gente abaixa a nossa espada e a espada cai no chão. E não tem como vencer se não for pela palavra de Deus. A gente tira um pouco o sapato para descansar e o evangelho fica de lado, esquecido, ou do lado de fora da casa. Quando você entra, deixa o sapato lá de fora. Deus está nos dizendo nessa aula que nós precisamos nos vestir de toda, não é de parte dela, mas de toda a armadura de Deus. Aplauda ao Senhor. Por quê? Porque a minha luta não é contra os humanos. Então a minha armadura não é da terra. Então a minha guerra é igual a guerra de Daniel. Então o meu jejum é um jejum oportuno para me colocar, para me alinhar. Segundo o mundo espiritual, nós vamos ouvir falar de 4 classificações angelicais no mínimo. Se você for abrir para seres celestiais, tem outros desdobramentos, inclusive em históricos e apócrifos, e nós não estamos lidando nem com históricos, nem com apócrifos hoje, ok? No futuro, pode ser que a gente passeie por aquilo que os históricos e apócrifos dizem, apenas a título de informação, porque eu não tenho medo de te dar informação. Eu não estou aqui para te esconder a Bíblia. Quem fazia isso era outra galera aí, anterior a nós, um tempo atrás, para o povo não saber. Aí o povo não sabe a Bíblia, é melhor deixar sem ler. Não vão me ensinar não, porque se eles souberem ler, eles vão ler a Bíblia. Se eles lerem a Bíblia, eles vão descobrir o meu governo, vão descobrir que eu estou manipulando, vão descobrir que o que eu prego não é verdade. Então, eu quero que você leia tudo. Eu digo aos meus discípulos, às minhas discípulas, perguntem. Por que você parou de perguntar? Pergunte, 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 sem parar. Pergunte. Se eu não souber, eu vou dizer, não sei, vou estudar e te respondo. Gente que não pergunta é massa de manobra. Gente que não pergunta é boi de presépio. Na primeira aula eu perguntei, quantos estão firmes como a muralha de Jericó? Todo mundo, eu. Que
canseira. Sabe por quê? Porque tu não pergunta. Tudo que pregam, tu engole. Todo sistema, tu está dentro. Toda música que toca, você samba. Eu vou falar do Principado Potestade aqui, tá? Eu disse para vocês de 4 classificações de anjos. Querubins, seres de 4 faces. Aparecem em Isaías, aparecem em Apocalipse capítulo 4. Outro dia a gente fala só sobre esses seres, que é muito legal. Quando a gente entrar em adoração e eternidade, a gente vai falar sobre eles. Uhul! Eu me amarro, é a minha matéria preferida, tá? Estou dando essa volta toda, mas de vez em quando eu volto nos anjos, não tem saída. Então, os querubins, eles são tipificados como seres de 4 faces e mais de 2 asas, com certeza. Eles são os guardas da glória de Deus. Os serafins são guardas das brasas do altar. Os serafins vão aparecer muito próximos da classificação dos querubins também. Os arcanjos são os anjos de guerra. Você vai encontrar os arcanjos tanto no livro de Daniel como em outras aparições na Bíblia, em momentos específicos de batalha, e eles não morreram. Os anjos não morrem, eles estão em estado de eternidade. E eles estão vivos. Os arcanjos ainda existem, funcionam, trabalham. E os anjos mensageiros, que seriam aqueles anjos que vão, que vêm, que vão, que vêm, que vão, que vêm. Está bem por cima, tá, gente? Nós não vamos aprofundar agora. Essas 4 classificações angelicais, elas são pareadas com as 4 classificações que Paulo vai nos dar aqui. Principados, que nós vamos falar de governo ou nações, em primeiro lugar. Potestades, governos de Estado. Dominadores, governo de cidades. Forças espirituais do mal, governo de bairros. Eu vou falar mais uma vez, ok? Fique tranquila. Primeiro, principados, governos de nações. Potestades, governos de estados. Dominadores, governo de cidades. Forças espirituais do mal, governo de bairros ou ruas. Quando Jesus atravessa o lago de Genezaré e encontra o endemoniado gadareno, deu para anotar, gente? Posso seguir? O último? Forças espirituais da maldade ou do mal, que são os governos de bairros e ruas. Se nós fôssemos desdobrar mais classificações angelicais e seres celestiais, e fôssemos desdobrar mais classificações demoníacas, isso aqui viraria uma reunião e uma escola do Harry Potter. Não é esse o objetivo. Ok? Não é esse o objetivo. Nós temos que saber como funciona. E que funciona no nome de Jesus. Amém? Em qualquer ângulo, em qualquer patente, em qualquer tipo de governo, é o nome de Jesus, pronto, acabou. Senão a gente começa com um monte de caraminhola e fica um negócio, né, sobremodo elevado. Não. É simples como está escrito aqui, ok? Então, os principados, nações, nós podemos falar de governos de nações, nós podemos falar de governos de estados, e nós podemos falar de governos de cidades e de bairros, assim como nós temos as forças de governo. O presidente, o governador, o prefeito, o vereador. Você pode classificar assim, se você quiser. Você pode também entender como uma hierarquia de exército. Aí você vai falar do general e você vai descendo todas as patentes, até você compreender que eles são ordenados, ok?
Quando Jesus atravessa o lago de Genezaré, nós estivemos lá, quem estiver em Israel com a gente está bombando a inscrição de Israel, faz a sua logo, pelo amor de Deus. Vai ser tremendo. Quando nós atravessamos o lago de Genezaré, nós entendemos que Jesus estava no barco e começa uma tempestade. Vocês lembram desse texto de Lucas? Lucas, né? Alguém me corrige? Lucas. Uma tempestade daquelas terríveis. Jesus está o quê, gente? Dormindo. Os discípulos, eles começam a ficar em pânico e eles fazem o quê? Jesus, acorda, não te importa que morramos? Por quê? Porque está acontecendo uma tempestade. Jesus é sacudido para acordar. Jesus acorda, olha para a cara deles e fala para o mar, aquieta-te e volta a dormir. Só para constar, todo mundo crente aqui, né? Jesus falou que nós faríamos obras maiores que a... Para tudo, gente, é muita janela. Quem é esse que até o céu, o mar obedecem? Tudo cabeça de minhoca, não tinham alargado o cabeção ainda. Eles estavam no barco com Jesus, até os demônios sabiam que era Jesus e eles não sabiam. Vou te provar que os demônios sabiam. Quando Jesus chega do outro lado, quem é que vem recepcionar ele? O endemoniado gadareno. E ele chega e fala o quê? Por que você veio me importunar? Filho de Deus. É a primeira vez que alguém fala filho de Deus. Como é que ele chega em Jesus? Ele chega em adoração, gente. Acorda, alarga o cabeção. Ele chega para encontrar Jesus. Ele se antecipa à chegada de Jesus. E Jesus olha para a cara dele, bem olhado mesmo. E ele vai e bota a cara no chão. Aquele bando de discípulos deve ter pensado, esse cara é crente. Por quê? Porque viu o cara adorando. A palavra diz adorando. Ei, até os demônios conhecem e adoram. Eles não podem, eles têm que se curvar diante daquele que é o cabeça de todo principado e potestade. Esse é Jesus. E esse homem vem, você imagina aqueles... O cara nunca viram aquilo. Rapaz, que moral que Jesus está. E ele diz, por que você veio me importunar antes do tempo? Quem é esse que conhece os tempos? Esse ser não era da terra, esse cara que veio adorar Jesus. Sabe? Aí Jesus fala assim, para os caras saberem, tá? Jesus, claro que sabia. Qual que é teu nome? Aí ele diz, legião, porque somos muitos. Pausa, foco em mim. Nem respira. Pode respirar, vai. Uma legião tinha aproximadamente 6 mil, 9 mil soldados. Naquela pegada. Bota o soldado lá. Pá. Eles tinham ordens. De cima para baixo significa que eles eram ordenados, obedientes, marchavam juntos, recebiam a mesma ordem para fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. E ele disse, somos muitos. Tinham entrado naquela região por causa de um comércio maligno de porcos, porque a lei dizia que eles não podiam nem comer, nem comercializar porcos. Até hoje, em Jerusalém, em Israel, na cidade toda que chamamos de Terra dos Hebreus, alguns porcos ainda são criados de 30 centímetros do chão para não tocar a Terra Santa. Quer dizer, a gente faz negócio com os porcos, mas eles nem encostam na nossa terra, que a nossa terra é santa, mas a gente deu um jeitinho de não infringir a lei aqui. Está errado, Deus não quer jeitinho, Deus quer santidade, Deus quer povo santo, Deus quer que você corte a porcaria toda da sua vida. E os porcos são o quê? Tipologia do quê, gente? Tipologia, vai me entendendo, do que não era permitido, mas era aceitado assim com vistas grossas. Aquilo que a gente deixa ficar, vistas grossas, chama a legião junto. O diabo se espalha que ninguém consegue pegar de volta. O diabo faz o que quer. Tem tanta legalidade que entra naquilo que é dele e derruba no abismo.
É um texto muito polêmico, nós não vamos aprofundar nesse texto hoje. Mas eu quero que você entenda que uma legião vem encontrar o cabeça dos principados. Vem tentar enganar os discípulos. Vem tentar fazer um arrego, um acordo. Vem tentar o próprio Cristo, que já tinha sido tentado e provado no deserto antes. Por que é necessário passar pelo jejum? Porque no jejum você coloca tudo aqui é natural, seus extremos. E você, quando passa pela tentação, quando passa pela provação, quando passa pelo perigo, você já sentiu aquilo antes. Então você é resiliente. Você não ouve qualquer coisa e acredita. Você não é enganado de qualquer maneira. Opa! Te conheço de outros desertos, circulando, vaza da minha frente. Você está entendendo o que é o jejum? Ali, o cara vem e adora. Nem todo adorador vem de Deus. Nem todo cara que diz que adora tem dentro dele o Espírito Santo, não. Tem gente fazendo adoração para Jesus e com legião mandando dentro. Aí sabe o que tu faz que não conhece a palavra? Canta as músicas dessas pessoas. Não conhece a Bíblia? Canta qualquer coisa. Qualquer um bota a mão na tua cabeça. Qualquer um que aparece igual um vento, um meteoro, vai te ministrar. Tu vai receber. Todo inocente. Era capaz daquele endemoniado gadareno fazer um culto e ainda tirar a oferta daqueles 12 se Jesus não estivesse no barco. Gente, é ou não é? Não tem gente assim? Finge que adora, finge que é de Deus. Leva no bico quem é sério. Isso é muito sério. Nós precisamos discernir o mundo espiritual através da oração constante no Espírito, com E maiúsculo. O Espírito nos leva a orar de acordo com o que Deus quer que oremos. Não existe oração natural, só existe oração eficaz no Espírito. Orar a palavra no Espírito é estar completamente coberto com a armadura de Deus para enfrentar os dardos inflamados do maligno. Então eu falei com vocês que os principados, as potestades, os dominadores e as forças espirituais da maldade são compatíveis ou podem ser comparados às figuras angelicais que nós encontramos, os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos mensageiros. Porque quando caíram os anjos, caíram de todas as categorias. Não caiu só o diabo, o Satanás lá, o chifrudo do Cotó. Caiu toda a equipe dele. E a terça parte, perdão. A terça parte significa que para cada demônio tem mais anjo. Ah, você não viu? Para cada demônio em ação tem mais anjo. Tem gente que vai nos congressos de guerra, de batalha espiritual e fica, sai assombrado. Porque aprendeu tanto sobre o diabo que não aprendeu sobre os anjos. Para cada porcaria que o diabo faz, tem mais que o dobro, gente, para acabar com ele. Por que não acaba com ele? Porque a gente não ora no Espírito. Porque a gente não lê a palavra. Porque a gente não coloca a armadura de Deus, a gente dá confiança para o Cotó. Olha para a tua irmã do lado e fala, não dê confiança para Cotó. Como é que eu dou confiança para o Cotó? Quando eu encho a minha vida com coisas que eu não tenho que ouvir, eu tiro o capacete da salvação e eu pareço uma pessoa não salva. A minha mente é uma mente que vai para todo vento, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Aí eu tiro o meu capacete da salvação, aí os meus ouvidos, eles começam a ouvir o Safadão, começam a ouvir o Tchan, começam a ouvir o... Estou só dando o tiro certo, hein?
Aí você começa. Daqui a pouco você está repetindo aquilo que você ouviu. Porque a boca fala do quê? O coração está cheio, já perdeu a armadura, meu bem. Já não tem mais coraça também. Aí as flechas começam a vir na sua direção. Você não tem mais escudo. Aí começa a tomar flecha no coração, flecha para cá, flecha para lá. Aí começa a ficar com seta de enfermidade, seta de depressão, seta de tristeza, seta disso, seta daquilo. Vocês acham que eu já não tomei também? Já tomei várias setas. Mas olha, Deus me lembra. Sempre orando no Espírito, sempre orando em todo tempo e lugar. O Espírito diz, ora sempre. A nossa vida com Deus é como a vida de uma mãe ensinando um filho por que não pode ver pornografia na internet, ou não pode jogar videogame, aquele jogo que sai as tripas de todo mundo. Mas por quê? Porque é ruim. Por quê? Porque vai entrar em você. Por quê? Porque você vai aprender a fazer isso. Me deixa que eu sei lidar com o mal. Ninguém sabe lidar com o mal. Se lida com o mal na palavra. Só pode tentar a gente quem conhece a gente. Senta lá, bonitona. Senta lá. Para a aula, não. Vai dar ruim pro teu lado. Ao seu pai, ih, agora deu ruim. Depois tu vem. Quando você compreende que só pode tentar quem te conhece, significa, se você está tentado, significa que o diabo já descobriu o que você deseja. Só pode tentar quem te conhece. Quem não come chocolate, não vai ser tentado com a barra de chocolate. Quem não tem concupiscência com grana, quem não é ligado nisso, não vai ser tentado com um pataco de dinheiro que deixaram lá na sua frente. Cada um é tentado de acordo com a sua própria concupiscência, quer dizer, com o seu próprio desejo, com a sua própria vontade. E o diabo gosta de descobrir o que é que a gente gosta. Jesus, nós vamos falar sobre Jesus na próxima aula, o deserto de 40 dias e tudo. Jesus, ele foi para o deserto para ser tentado. Significa que o diabo sabia do que Jesus gostava. E foi oferecer para ele não só o que ele gostava, mas também o que ele já tinha. Preste atenção, se o diabo está te tentando com alguma coisa que você gosta, comece a se alegrar, porque essa coisa já é sua, na verdade, e ele quer te fazer tropeçar. Alegre-se no Senhor, porque ele já descobriu o que você gosta e já descobriu o que você tem. Diga não ao diabo. Diga não. Se ele veio na tua frente fazer televisão de cachorro para você, sabe o que é isso? Quando você bota aquele frango, que você vem domingo da igreja e aqui está aquela televisão de cachorro, os cachorros estão tudo assim. O diabo faz isso é tentação. Você fica querendo aqui. E não tira aquilo da cabeça. Você quer muito aquilo. Aí você começa a pensar, ai gente, é só comprar. Eu já tenho. Eu tenho um ticket, semana passada, que eu comprei o frango, levei com as batatas, mas sobrou um. Por que eu vou ficar tentado? Já é meu. É a mesma coisa com Deus. Jesus, ele comprou para nós todas as coisas. Nele, tudo foi conquistado. Tudo é para nós, tudo é nosso. O diabo não pode nos tentar com aquilo que já é nosso. Ele tentou fazer isso com Jesus. Ele disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. Jesus olhou para ele e falou assim, sério, eu sou o cabeça do principado. Está pensando que está falando com quem? Tu quer me dar o que eu tenho? Mas ele disse o quê? Está escrito. A resposta que se dá ao diabo é, está escrito. Não é o que você pensa. Não é o que você acha, não é a sua experiência pessoal, não é o que não sei quem falou numa música. Você tem que dizer, está escrito. O diabo não pode com a palavra.
Jesus é a palavra. Diga, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As ciladas, elas só se apresentam para quem tem potencial. Diga, eu tenho potencial. As ciladas aparecerão. Mas está escrito. Está escrito o quê? Tu lê a palavra? Completa a frase agora. Eu vou completar. Mas está escrito que aos seus anjos Deus dará ordem para que eu não tropece com meus pés em pedra. Eu vou me esconder debaixo de suas asas, estarei segura. Somente com os meus olhos eu vou ver a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é aquele que prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não o que o diabo falou a meu respeito. Então, eu estou preparado com toda a armadura de Deus para enfrentar o inferno se ele vier contra mim, porque eu não vou tirar o sapato para dormir, eu não vou tirar o capacete para descansar, eu não vou tirar a verdade. Se eu mentir, eu vou pedir perdão e vou ser lavado no sangue de Jesus, e eu vou colocar o meu cinto de volta, porque por causa da verdade eu posso perder a justiça, por causa da mentira eu posso perder a justiça. Se eu perco a justiça, eu perco o capacete, perco a mente. Se eu perco o meu escudo, eu perco a minha capacidade de me defender. Tem gente aqui nessa noite que veio para a escola, que perdeu a capacidade de se defender, está se justificando. Olha, não se justifique, se defenda com o escudo da fé. A fé aponta para o futuro, a fé aponta para o que há de ser. A fé, ela é profética, é a certeza das coisas que não são, como se elas já fossem. Eu acredito que é, por isso eu creio. Então eu tenho o escudo da fé. Não adianta me tirar, eu sei para onde eu estou indo. Ok? Por que que o jejum é tão importante? Porque o jejum organiza. Organiza. Um principado é um setor governado por um príncipe. E a potestade é um príncipe. Vou repetir. O principado é um setor governado por um príncipe. E a potestade é um príncipe. São subdivisões do que eu acabei de dizer para vocês. E eu vou ter que dar o intervalo. Mas eu vou dar um exemplo para vocês sobre influência de principados humanos e eclesiásticos. Talvez essa seja uma mais importante nessa noite, porque você já entendeu o que é a ordem e como funciona o mundo espiritual da maldade. Eu já te disse também que para cada demônio desse, para você não ficar apavorado, tem o dobro de anjos. Quando você já viu uma igreja que está num bairro, está indo bem, ela muda de bairro, dá tudo errado. Por quê? Porque a igreja, gente, a igreja, ela vence espíritos territoriais. Então a igreja está fincada num território que foi dado através de pecado, porque o diabo está fora da legalidade na terra. Ele só veio parar e dar voltinha na terra por causa do pecado. Porque a terra é nossa, gente. Vocês estão entendendo? Gente, o mundo não é do diabo. A terra com T, o planeta, é nosso. Foi feito para nós. Nem a terra foi feita para o diabo, nem o inferno foi feito para nós. O inferno foi feito para o diabo e os anjos dele. Se tem gente que quer ir com ele, vai. Eu estou fora, me inclui fora dessa, ok? Então, quando você vence um nível de batalha espiritual num território e você muda para outro, mudou o seu inimigo. Quando você tem um ministério que tem influência local, você tem um tipo de inimigo. Quando você tem um ministério que tem influência estadual, você tem um outro tipo de inimigo. Quando você tem um ministério que tem influência nacional, você tem um outro tipo de inimigo. Quando você tem um ministério que tem uma influência internacional, você tem um outro tipo de inimigo. A graduação, a dificuldade ministerial de cada fase tem a ver com a confusão que você arruma no inferno. São níveis de dificuldade que tem a ver com a sua eficácia, tem a ver com a sua utilidade. Você é útil no seu bairro? Vai vencer.
vai vencer. Vai encarar uns demônios de rua, que a gente está proibido pela justiça de dizer os nomes deles, senão a gente é processado. Aqueles que jogam gente no chão, faz palhaçada. Aqueles demônios de rua. Aí você vai vencer nesse nível. Na família. Aí você vai começar a dar mais trabalho no Estado. O seu ministério, e todos aqui têm ministério em tempo integral, não tem negócio de que só porque trabalho na igreja. Todos nós somos chamados reis sacerdotes. Ah, meu querido, Jesus nos salvou, nós somos reis, somos sacerdotes, estamos de serviço. Não existe 24/72, escala de quem está no exército de Cristo. É full time, é 12/12. Nem até dormindo a gente arruma confusão com o inferno. Se tu for das minhas, ora em línguas dormindo até. Pois bem, no Estado você começa a ser notado. Mudou o seu inimigo. Os anjos que estão com você à sua disposição também trocaram. Não tenha medo, não temas, Daniel. Daniel, para de tremer, Daniel. Daniel, calma. Calma, que eu estava ali rapidinho brigando com o rei da Pérsia, mas já estou chegando, tá bom? Não desanime, que a tua batalha aumentou. Você não está só mais no seu bairro, nem mais no seu estado. Você está no âmbito internacional. Então, o rei da Pérsia está se metendo com os anjos que estavam vindo na sua direção, porque chegou a tua fama lá na Pérsia. Está todo mundo sabendo que tem um profeta aqui nessa nação e que vocês não podem mais fazer o que vocês quiserem. Então, Daniel, segura a onda. Coloca a armadura que Paulo está falando, cheirinho de Novo Testamento, e continua orando em espírito. Poderes espirituais da maldade, principados, potestades, cada um na sua área de atuação. Não vou desdobrar as outras qualificações, ok? Para uma outra aula a gente pode falar sobre isso. Hoje nós vamos até esse momento, somente. Então, um exemplo de influência humana no ministério, que não é demônio. Eu disse o quê? Que um principado, ele pode ser eclesiástico, ele pode ser governamental e ele pode ser espiritual. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum, a terceira faz tchan, tchan, tchan. Poderes, ordem, hierarquias, respeito, princípios. Quem você obedece? Cadê sua armadura? Você tem orado no Espírito? Você responde sem pensar? Essa minha resposta estava decorada, gente. Muito tempo. Eu dizia, ai, Jesus. Então, vocês precisam discernir o que é influência maligna, o que é governo humano. E nós estamos jejuando para alinhar a nossa carne com a vontade de Deus, pela palavra, não pelo jejum, pela palavra, ok? Que noite, né? Eu estou feliz com essa noite. Eu consegui dizer muito do que eu tinha preparado para vocês hoje.